material. É isso. Não tem nada de culpa, já está tudo resolvido. Gente, ó, pessoal, não esqueça Tia, do caderninho, tá? tá, ô tia, eu já fiz a folhinha do livro. Eu posso já entregar? E esse? Não, tia, aquele outro. Eu trouxe isso aí, mas e o outro? Era pra Não, o outro você vai lendo em casa. Ah, então tá. Ô tia, eu já fiz a folhinha do... Tá bom. Eu posso entregar já? Na escola? Tia, Não, eu vou entregar no dia certo, sabe? É melhor recolher de todo mundo junto. Tá bom? eu já posso entregar. Guardadinho, eu vou marcar ainda. Tia, eu já posso entregar a folha? Meu Deus. Gente, olha só. Vamos aos livros. Tia, bom dia. Eu já posso entregar a folhinha do Isso. livro? Olha só, vamos aos livros. Ô tia, Pessoal da sala, por gentileza, Ô tia, Enzo tá querendo falar com você. anotando, né, o pessoal da conversa, né? O pessoal gosta muito de conversar. Aí eu vou, de repente, fazer uma conversa diferente, né? Ô Eu vou tia, dar tempo para vocês lerem e aí a gente vai conversar sobre o assunto. Vai ser muito boa essa conversa. ô tia, Enzo quer te perguntar uma coisa. Olha só, eu não estou conseguindo ouvir o pessoal de casa corretamente. ô tia, eu posso entregar a folha? Entregar a folha? É, do livro? Não, ainda não marquei data. Tá bom. Tá bom? Já não marquei, deixa guardar. Bom, então vamos lá, abrindo o nosso livro. Primeiro capítulo do módulo 3. Né? É só. 279. Então vamos lá. Vou verificar aqui na sala de aula. Bom, se o pessoal. Olha só, é o primeiro e último aviso hoje. Se o pessoal, quando eu estiver falando, continuar a conversar, eu vou continuar da minha aula aqui. Se as pessoas vão estar com atenção ou não, não será problema meu. Tá? Não sou eu que necessito das explicações. E aí o pessoal continua na conversa. Eu não grito, eu não faço nada. Eu vou dando a minha aula desse mesmo jeito. Né? Para que eu vou me gritar? Quem vai ficar prejudicada sou eu. Então, eu não vou falar nada. Eu vou continuar. Agora, na hora que eu parar e fizer uma pergunta, vai ser uma pergunta de avaliação, valendo ponto. Se a pessoa acertar, muito bem, ela recebe. Se não, fica sem. Tá? Fala. Ô tia, eu vou fazer. Não, o João não vai fazer nada, tá, João? João, por favor. João, por favor. Olha quantas... Tia, livro ou caderno? Tá bom, fala. Não ganhou? Isso aqui, tia Beth entregou ontem. Você pode depois ir lá buscar. É livro, Miguel. Quem não recebeu o caderno está presente aqui na sala. É só procurar a tia Beth depois e pegar. Só isso.
Essa folhinha eu ainda não estou recolhendo, tá? Essa folhinha aí, a ficha do livro, eu ainda vou marcar. Então, é melhor você deixar dentro do livro, você lê o livro todo já, né? Deixa o seu livro, pode deixar o livro em casa com a fichinha dentro, para quando eu marcar a data, aí você já traz. Fez a caneta? Tá, então tá bom. Tia, eu fiz de Tem lápis. que começar no módulo 3, né? Não, tia. É o quê? Quem está falando? Eu fiz de lápis, eu não fiz de caneta. Tá bom. Então, vamos ver. Bom, ontem, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se todos estão com o livro. Cadê a página do livro? Simulado, Raiol, simulado. Vamos ver. Tem que pegar lá na escola. Não trouxe? De novo? Aí a folha do livro da Ilha do Tesouro ainda não marcou, não, tá? Vou anotar o nome. Daqui a pouco a gente não vai nem ter aula. O pessoal tá demorando lá na sala de aula. E a moça aí, Vai acontecer igual ontem. Ontem ela falou tanto que eu não olha percebi. só. Podemos? Então, todos com o livro aberto na página 278, que nós vamos identificar, primeiro, o que está sendo citado aí no texto, tanto no livro como o meu. Esse mapa, ontem... Tia, que página? 278. 278. Na tela. Ontem nós iríamos fazer... Tia, não está apresentando a tela. Ah, tá, desculpa. Isso. Foi agora? Foi. Isso. Então, gente, olha só. Nós estamos falando agora da formação. Vai ter alguns itens que eu coloquei de complemento, né? Que às vezes o livro não veio colocado, mas é importante saber como a folha que está lá na plataforma, que são os períodos. Ah, não tem como imprimir. Copia no caderno. Aliás, é para copiar. Certo? Então, é bom ter copiado, que depois, na primeira avaliação... Copiado o que, tia? Copiado um textozinho que eu coloquei sobre esse capítulo. É um complemento. Tá bom? Está na plataforma, depois você vê. Então, nós vamos trabalhar aí, Grécia, vários aspectos, né? E vários temas que são, assim, de grande curiosidade, que muitas pessoas gostam de ver, tem filmes baseados. E ainda vamos falar da parte da mitologia, né? Nós já vimos a mitologia egípcia, né? Falamos um pouco da parte mitológica de Grécia, lá naquele último capítulo da parte cultural, né? Fechamos o segundo bimestre falando da parte cultural, né? Então, agora, né, vamos pegar o lápis ou a caneta, o marca-texto, eu acho que não vai ficar muito legal, eu prefiro ou o lápis ou a caneta, para nós marcarmos no mapa, presta bem atenção, o que nós vamos destacar aí. Primeiro, o mapa que está na apresentação do slide é igual ao de vocês, só que o de vocês está escrito em português e
O meu está, como eu quis pegar um mapa igual o de vocês, eu consegui, mas tem várias palavras, vários termos que estão em inglês. Então, por isso que nós vamos fazermos junto. Então, vamos lá. Formação da civilização grega. Os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares Mediterrâneo. Gente, todo esse mar aqui é o mar Mediterrâneo. Os menorzinhos, né, nessas entradinhas aqui, recebem outros nomes, né? Então, nós vamos começar a identificar o mar Mediterrâneo. Então, olhando aí no livro de vocês, está escrito Mar Mediterrâneo aqui, e aqui do outro lado também. É para mostrar que o mar é esse todo, por isso que foi repetido 2 vezes. Circulem. Onde é que é para marcar mesmo? Ai, meu Deus. Estou falando sobre o mar Mediterrâneo, né? No livro seu, tem Mar Mediterrâneo escrito aqui, mais ou menos, onde eu estou passando o cursor, e do lado esquerdo também. Circulem Mar Mediterrâneo, da esquerda e o da direita. Vamos lá. Pega o lápis para marcar, João. O Mar Mediterrâneo aí que está no mapa. Leia onde está escrito, Mar Mediterrâneo. Tá. Tem 2 vezes, João. Mar Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo. Então, vamos lá. Olha só. Tanto faz de caneta ou de lápis. E aí, nós temos outros mares para destacar. Por quê? Nós estamos falando desse mar Mediterrâneo, que nós ainda iremos falar muito dele em outras civilizações. Na verdade, a gente até já comentou um pouco sobre esse mar Mediterrâneo, quando a gente falou aqui, ó, do Egito, aqui embaixo. Aqui embaixo tem um mar vermelho, né? Aquele mar que faz assim, ó, né? Lá na pontinha parece doisinhos assim, ó. Então, aqui é o Egito. Então, nós falamos que o rio Nilo desaguava no mar Mediterrâneo. E nós vamos falar ainda, por um bom tempo, dos conteúdos desse ano e do ano que vem também, no período medieval. Então, nós vamos ter bastante, vamos dizer, fatos envolvendo aí o mar Mediterrâneo. Então, é um mar para a gente não esquecer a localização dele, tá? Depois, nós vemos aqui Mar Adriático. Está aqui em cima, ó, nesse meiozinho, perto da Península Itálica. Vai lá, João, marcando Mar Adriático, aqui. Lá onde está escrito aqui, perto da Península Itálica. Essa Península Itálica, gente, que está aí, essa Península Itálica é onde vai se desenvolver a civilização romana. Tá? Então, nós vamos ter, depois de Grécia, nós vamos conhecer o desenvolvimento aí dos romanos, como é que foi essa chegada nessa região. Grécia, na verdade, está aqui, ó. Esse montante aqui, com várias ilhas pequenininhas aqui em volta, e essa maior de Creta é a que nós vamos começar a conhecer, né? Então, já destacamos o mar Adriático. Outro mar, Jônico. Então, a gente tem o mar Jônico abaixo do mar Adriático.
João, acompanha lá, João. Agora tem aí Mar Jônico. Vamos lá marcar. Mar Jônico. Guilherme, deixa o colega procurar. Gente, é só olhar para o mapa e ler aonde está o mar. A letrinha está em azul. É só ler. É a preguiça da leitura que faz isso. Então, Mar Jônico. Muito bem. Mar Egeu. Olha, o Mar Egeu está aqui, ó. Nesse pequenininho aqui, ó. Nesse montante aqui. Vamos lá marcando. Mar Egeu. Tem uma história... Posso colocar no chat o que tem que marcar? Está aqui escrito, gente, aqui no texto em cima, o nome dos mares. Ué, o pessoal não olha para a tela. Olha aqui os mares que nós estamos marcando. Que falta de atenção. Pessoal da sala de aula, por favor. Todos sabem ler, todos vão procurar a leitura. Aí, pega o seu livro de volta, por favor. Ah, que preguiça de olhar o mapa e ler as letrinhas que estão aí na parte azul, que é a água, onde está escrito o nome que nós estamos destacando. Ué? Difícil, né? Muito difícil a pessoa olhar ali e procurar. Ninguém quer procurar nada. Então, Mar Egeu. Depois eu vou falar um pouco também sobre o Mar Egeu, que tem uma história envolvendo por que tem esse nome Mar Egeu. Pessoal de casa, conseguiu identificar Mar Egeu aqui embaixo? Isso. Depois temos o Mar Negro. Ó, esse é um pouco maior, aqui em cima. Mar Negro, João, olha para o quadro. Aqui em cima. Mar Negro. Circulou? Isso, Mar Negro. E o último, Mar de Mármara. Ele está bem aqui no meio. Isso. De Mármara está bem aqui perto do Egeu. Ele tá entre Egeu e Negro. Isso, exatamente. Então, o colega de casa falou que ele está entre o Mar Egeu e o Mar Negro, né? Então, ele está aqui. Olha só. Apesar... Nós não vamos falar sobre isso, tá? Mas nós não vamos falar exatamente sobre essa cidadezinha que está aqui, esse pontinho aqui, Bizâncio, né? Agora, né? Mais à frente é que nós vamos falar. Na verdade, bem mais à frente e continua ano que vem. A gente observa, só para a gente... O mapa, gente, tem que ter observação. Se a gente não observar o mapa, não. Eu faço até várias questões sobre o mapa. Se você não olhar, não prestar atenção, você não responde. A resposta está ali. É só olhar. Mas as pessoas têm preguiça de procurar, né? Então, por que eu estou falando da cidade de Bizâncio? Que a gente pode observar aqui. Parece, né, que esse lado da Ásia está emendado com essa outra parte aqui, né? Mas não está, tem uma passagem. No livro de vocês, o mapa mostra melhor. Tem uma passagenzinha pequena do mar de Mármara para o Mar Negro, né? Então, não é colado. Por que eu estou destacando isso? Porque essa cidade ela vai ter futuramente, no nosso conteúdo, um grande destaque de comércio. Porque, olha só, é uma parte bem estreita. Todo mundo, para chegar ao Mar Negro, navegando, só tem essa opção. Tem que passar por aqui. Então, ela vai se tornar uma das grandes cidades comerciais. Todo mundo vai dar uma paradinha ali, o que eu tenho, o que eu vou comprar, o que eu vou vender,
o outro também, e depois eles seguem viagem. Então, o importante é a gente ter essa observação da cidade de Bizâncio, tá? Bom, então aí nós destacamos, então, como eu falei, aqui embaixo fica o Egito, continente africano, ó, tem aí a África, no livro de vocês tem aí Egito escrito, do lado de cá tem a Fenícia, né? E nós temos aí toda essa área que nós vamos trabalhar. Tudo vai ser muito navegável pelo mar Mediterrâneo. Então, gente, o mar Mediterrâneo ele vai ter um grande destaque até mesmo na formação do povo grego, do povo romano, né? Porque o comércio, eles saem navegando. Era muito mais rápido navegar do que ir a cavalo ou ir na carruagem. Muito mais. Além do que você poderia levar muito mais mercadorias. Né? Então, a vantagem de navegar, Gabriel, lá atrás é Gabriel, né? Então, a vantagem de navegar era essa. Levava maior número de produtos, né? E era um acesso mais favorável, certo? Então, aí nós identificamos os mares. Muito bem. E aí nós vamos começar pela ilha de Creta, está na página 279. 279. Então, vamos lá. A ilha de Creta, vou voltar aqui, ou vocês podem olhar no livro de vocês, a ilha de Creta está aqui. É a maior ilha pertencente à Grécia. Porque todos esses pontinhos, tanto na minha imagem como no livro de vocês, vocês podem ver que tem vários pedacinhos de ilha. E essa ilha de Creta é onde, provavelmente, começou a civilização grega. Dali, os povos foram chegando para essa... Ué, professora, mas não era mais fácil eles chegarem por terra e ficar aqui, na península? Sim, mas muito vieram e ancoraram na ilha de Creta. Por quê? Estando numa ilha, o que acontece? Estando numa ilha, o que vai acontecer? Para os outros chegarem até lá, eles têm que ir navegando. Então, para se defender, é mais fácil. Então, aí que nós vamos ter todo esse momento da ilha de Creta. E aí, depois a gente parte para conhecer os povos que chegaram. Então, antes da gente começar com Grécia, aliás, sobre a ilha, eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa. Eu peguei aqui uma parte. Peraí. A tela tá preta, tio. Eu tenho que compartilhar. Peraí, que eu tenho que parar de compartilhar uma. Um minutinho aqui. Deixa eu parar aqui. Eu
É. Oi, tia. Peraí. Oi, tia. Agora não. Tia, agora você fala. Tia, você fala o vídeo. Volta no vídeo. Parece que Cadê, Theo? Theo, como é que eu volto lá? Ei! Volta aqui. Obrigada. Ó, olha só, foi o que eu disse. Da última vez que eu passei o vídeo, não foi nada bom o comportamento. Essa é a última tentativa. Se a maioria não se interessar, acabou o vídeo, não tem mais. E olha que tem muitos vídeos com várias histórias aqui sobre Grécia. Mas, se as pessoas não querem, né? As pessoas gostam de copiar, escrever à vontade. É assim que tem que ficar, ocupado, né? Então, eu vou tentar. Se não der certo, eu não faço mais. Porque é o que nós temos contando aí um pouquinho da história da primeira civilização. E vocês já ouviram falar da lenda de Atlântida? Então, ele fala... Eu sei, eu lembro. Né? Então, tem uma relação... Tem uma relação dessas... Tem uma relação desse vídeo, inclusive mencionando sobre isso. Então, vamos ver. Olha só! Da Idade do Bronze. Essa civilização quase permaneceu esquecida na história. Se fizer silêncio, ouve. Graças aos grandes esforços de um homem chamado Arthur Evans. Ele foi um arqueólogo inglês que herdou uma grande fortuna de seu pai, que também era arqueólogo. Ele viajou para a Grécia para estudar os escombros da cidade de Micenas. Em seus estudos, ele encontrou evidências de uma civilização até então desconhecida. Isso o levou a diversos lugares da Grécia em busca de respostas. Por fim, Arthur chegou à ilha de Creta, onde, guiado por histórias da população local, encontrou o lugar onde ficava o lendário Palácio de Knossos. O palácio que pertenceu ao rei Minos, da lenda do Minotauro. As escavações do local renderam descobertas incríveis, que iriam fazer Arthur dedicar toda a sua vida às suas pesquisas. Ele chamou o povo que havia descoberto de Minoicos. O nome foi dado em homenagem ao rei Minos, que, de acordo com o mito grego, era filho de Zeus. É provável que os minoicos chegaram a Creta vindos da Anatólia, onde hoje fica a atual Turquia. Tal migração ocorreu ainda no período paleolítico, mais de 120 mil anos antes de Cristo. No entanto, a cultura minoica só passou a se desenvolver com o domínio da agricultura, o que ocorreu por volta do ano 5000 a.C. Com o avanço da Idade do Bronze, os minoicos passaram a desenvolver uma cultura baseada no comércio marítimo, fazendo uso de seus barcos incrivelmente avançados para a época. As embarcações minoicas eram elegantes e resistentes, ideais para transportar alimentos e mercadorias.
Graças à capacidade de velejar por dias no mar, os minoicos passaram a fazer comércio com povos da Anatólia, Fenícia, Grécia, Egito e África. Logo, sua cultura passou a florescer em diversos aspectos. E como a ilha de Creta oferecia uma proteção natural, ela não foi vítima de invasões de outros povos durante séculos. Por volta do ano 2000 a.C., a maior fonte de renda dos minoicos era a agricultura. Produziam azeite de oliva, vinhos e peças de cerâmica com belas pinturas. A arte minoica destacava toda a sofisticação daquele povo. Suas pinturas tinham um estilo único e exibiam um nível artístico muito avançado. A beleza das mulheres daquela ilha eram exaltadas em diversas representações, com cabelos longos, escuros e ondulados, vestidos coloridos e maquiagem nos lábios e olhos. Os homens geralmente eram representados com pele morena, com corpos atléticos e postura altiva. Os minoicos também produziam joias de ouro e prata e até peças feitas em cristal. Apesar de não possuírem uma sociedade voltada para a guerra, os minoicos empregavam os guerreiros que tinham, com o dever de proteger os palácios, embarcações para combater piratas e possíveis invasores. Os minoicos prezavam muito o desenvolvimento físico e atlético. Eles possuíam esportes e competições como natação, pugilismo e corrida. Mas talvez a prática mais impressionante fosse a de dançar ao redor e saltar por cima de touros furiosos. Essa prática é chamada de taurocatápsia e consistia em agarrar os chifres do touro durante o seu ataque. Quando o touro balançava a cabeça para cima na tentativa de se libertar, o atleta aproveitava o impulso para fazer saltos acrobáticos por cima do animal. Para os minoicos, os touros eram criaturas sagradas e eram constantemente exaltados em esculturas e pinturas. Tudo indica que a religião minoica era matriarcal, com a figura de uma deusa segurando duas serpentes como sendo a divindade suprema. Durante as escavações realizadas por Arthur Evans, foram encontradas plaquetas de argila com uma escrita desconhecida, a qual boa parte não pôde ser traduzida até hoje. Para a surpresa de Arthur e todos os envolvidos nas escavações, o Palácio de Knossos era muito maior do que o esperado. O Palácio de Knossos possui mais de 700 mil metros quadrados, sendo 3 vezes maior do que o Palácio de Buckingham na Inglaterra. Durante as escavações foi descoberto o possível trono do rei Minos, que é o trono mais antigo de toda a Europa. E também foi descoberta a estrada pavimentada mais antiga da Europa. Essa estrada ficava na entrada da cidade e se dividia em ruas rodeando as casas e templos. Alguns pontos da cidade contavam com um sistema de escoamento de água que funcionava como esgoto. E algo surpreendente foi encontrado abaixo do palácio. Havia, de fato, um labirinto. Esse labirinto continha diversos jarros enormes que deveriam ser usados para armazenar grãos e vinho. E algumas partes do labirinto pareciam ter sido usadas como masmorras para prisioneiros. Em moedas os desenhos de labirintos e do Minotauro, o que reforça a estranha lenda sobre a criatura monstruosa. A ilha de Creta está em uma região onde existe muita atividade sísmica. Até os dias de hoje ocorrem terremotos e fortes ondas vindas do mar. Por volta de 1750 a.C., houve um terremoto em Creta que destruiu boa parte das construções minoicas. Os minoicos, no entanto, permaneceram na ilha e reconstruíram seus palácios e casas. Os historiadores da Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides, afirmam que os minoicos se tornaram os senhores do mar Egeu e que haviam acabado com a pirataria na região. Eles colonizaram outras ilhas próximas a Creta, e Tucídides conta que o rei Minos enviou seus filhos para governar essas ilhas. Em meados de 1700 a.C., os minoicos já eram um povo famoso e respeitado. Mesmo os reinos que surgiram na Grécia, como Micenas e Atenas, reconheciam a independência dos minoicos. Creta havia se tornado um ponto de parada obrigatório para as inúmeras embarcações vindas de muitas regiões. Barcos mercantes vindos do Egito vendiam seus produtos em Creta. E de lá, esses produtos eram levados para a Grécia e a Anatólia. E o mesmo acontecia com
produtos vindos de outras regiões. Na sociedade minoica, não há indício de haver muito desequilíbrio entre ricos e pobres, e a população é sempre representada trabalhando junto. As mulheres também eram retratadas como parte importante do reino, e não apenas como esposa ou filhas, como acontecia em outras culturas do mesmo período. Há um forte vínculo entre a civilização minoica e a lendária cidade de Atlântida. Os primeiros registros sobre Atlântida foram deixados por Platão, escritos entre 428 e 347 a.C., ou seja, Platão estava inspirado em algo que ocorreu 1000 anos antes de sua época. Na época em que Platão viveu, os minoicos já faziam parte de histórias do passado. Por conta disso, e devido a se basear em contos exagerados, Platão imaginou e descreveu um reino antigo que fosse mais avançado e poderoso do que os reinos de sua época. Mas nem tudo era fruto da imaginação de Platão. Como podemos ver até aqui, os minoicos de fato eram um povo avançado para sua época e muito engenhoso. Existiram muitas teorias de onde a Atlântida estaria, mas muito provavelmente se trata da cidade minoica que ficava na ilha de Santorini. A ilha de Santorini era uma das ilhas mais importantes para o comércio minoico. E nessa ilha existia um enorme vulcão. Quando o vulcão explodiu e entrou em erupção, destruiu quase que completamente a ilha e suas construções. Grande parte da ilha afundou no mar, arrastando tudo com ela. Isso afetou muito o comércio dos minoicos com os reinos do norte. Como se isso já não fosse bastante, pouco tempo depois, ocorreu um cataclismo enorme, no qual um forte terremoto, seguido de um tsunami com ondas de mais de 20 metros de altura, afetou toda a Grécia, e principalmente a ilha de Creta. A devastação foi muito maior do que a causada por uma bomba atômica. E, novamente, as casas e palácios foram destruídos. Com tamanha atividade sísmica, o vulcão da ilha de Santorini entrou em erupção novamente. E, apesar da distância, as suas cinzas invadiram a ilha de Creta, bloqueando a luz do sol e gerando uma névoa tóxica que matava as plantas e animais. Um período de fome e escassez trouxe revoltas e violência por toda a ilha de Creta, com a situação chegando a um ponto de desespero, e há indícios de que os minoicos tiveram que recorrer ao canibalismo. Infelizmente para os minoicos, nem mesmo eles podiam lutar contra as forças da natureza. E uma das sociedades mais avançadas de seu tempo estava decaindo para a selvageria. Um desastre de tamanhas proporções serviu de inspiração para Platão criar sua história sobre Atlântida. Provavelmente nunca existiu a cidade de Atlântida, o que torna ela de fato um mito. O resiliente povo minoico era corajoso e ainda tentaram reconstruir suas cidades. Mas neste ponto a economia já vinha se fragilizando e o reino minoico estava perdendo suas riquezas ao passo que outros reinos cresciam. O reino grego dos micênicos já vinha conquistando quase toda a Grécia e já avançavam em direção às ilhas do Mar Egeu. Não se sabe ao certo se os micênicos tomaram Creta à força ou se ofereceram ajuda em troca de cederem um território. O fato é que os minoicos e os micênicos fundiram suas culturas e 2 séculos depois estavam começando a recuperar a ilha de Creta. De acordo com Homero, em seu poema épico sobre a Guerra de Troia, os navios micênicos, comandados pelo rei Agamenon, zarparam em direção a Troia partindo da ilha de Creta. Em 1200 a.C., o domínio micênico sobre Creta entrou em declínio. Boa parte devido aos ataques de piratas que vinham devastando tudo em seu caminho. Até mesmo o poderoso Egito sofreu grandes perdas contra os piratas do Mar Egeu, também conhecidos como o povo do mar. Os últimos habitantes de Creta abandonaram as grandes cidades e se refugiaram por mais de um século nas montanhas da ilha. Isso permitiu que outros povos vindos da Grécia ocupassem as antigas cidades minoicas, que já não tinham mais condições de resistir contra invasores. E assim, uma das mais esplêndidas culturas do mundo antigo havia chegado ao fim. A civilização minoica é considerada a primeira grande civilização europeia
E sua influência foi enorme para os povos gregos que vieram depois. Também, graças a eles, o comércio e o contato entre muitas civilizações se tornou possível na Idade do Bronze. Grandes civilizações não desaparecem da noite para o dia, como acontece na lenda de Atlântida. Mas as suas histórias podem ser tão incríveis e ricas quanto aquelas imaginadas pelos melhores escritores e poetas. Nossa. Tia, sabia que muitos caras que estão vendo uma parte do Atlântico, por exemplo, uma pequena estrutura. Gente, olha só. Posso ouvir o comentário? Não, agora não. Tia, Oi. uns caras, né, que tentaram estudar a Atlântica, só que a Atlântica foi mal, falei errado. Encontraram uma parte do pilar do Atlântico. Só uma parte do pilar. Isso. Acho que o resto Olha só. foi muito errado. Olha só, gente. Ali contou toda a chegada desde o período neolítico, quando iniciou o vídeo, mostrando os primeiros povos naquela ilha, né? E dali todo o processo de evolução, e eles foram se desenvolvendo. Vocês viram que eles fizeram belas construções, né? E os achados que estão até lá hoje, começou com aquele Arthur, que conseguiu encontrar várias construções, né? Através das escavações, pôde ver que embaixo daquele palácio que só tem um pedaço, tinha um labirinto. Daí vem, daqui a pouco, a história do Minotauro. Então, nós estamos vendo se foi verdade a história do Minotauro, né? Ou não foi, o labirinto foi criado. O rei Minos da ilha de Creta existiu, né? E toda a evolução de comércio. Vocês viram que a história de Atlanta, provavelmente, nunca existiu essa cidade. Era a ilha de Santorini, né? Que era ali próximo. Então, não é provável que tenha existido essa história da cidade de Atlanta, né? E aí vocês veem que lá houve várias erupções vulcânicas, que isso acaba com tudo, né, gente? A larva vem descendo, vai acabando com tudo, com as casas, com as pessoas, com os vegetais, os animais. Porque encontramos pequenos pilares na água. Espera aí, Giovanni, só um minutinho, fala. Então, algumas, como a ilha de Creta é uma ilha grande, o colega disse que pensou que com as erupções vulcânicas eles iam para outros lugares. Então, às vezes, algumas regiões não são atingidas. Então, eles tentam se recuperar a partir daquela parte que não foi atingida para refazer as outras partes. Vocês viram que, além de terremotos, das erupções vulcânicas, também da marés muito altas, que foram sempre destruindo a cidade, mas o povo sempre ali pronto para reformular tudo de novo, né? Então, é uma coisa interessante. Ali vocês tiveram a ideia de como foi importante a ilha de Creta. Por isso que eu achei legal colocar esse vídeo para vocês entenderem a importância dessa ilha. Depois, aí nós vamos ver a história do Minotauro, e depois, aí a gente vai começar a falar dos povos que chegaram na região. Quando nós falamos na Mesopotâmia, o que aconteceu na Mesopotâmia? Chegaram vários povos, né? Babilônicos, assírios, né? Amoritas, vários povos. Aqui na Grécia também vão chegar povos vindos de outros lugares. Por que eles sempre vão para um outro lugar? Em busca de terras boas, né?
terras boas para ser cultivada. Gente, depois então a gente continua, tá bom? Tá. Até daqui a pouco. Uhum.